Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, trilhões de componentes eletrônicos trabalham incansavelmente ao seu redor. Eles pulsam em seu smartphone, respiram em seu computador, pensam em seu carro e orquestram a sinfonia invisível que chamamos de mundo moderno. Mas você já parou para se perguntar: como nascem essas minúsculas obras-primas da engenharia humana? Bem-vindo a uma jornada épica pelo universo da fabricação de componentes eletrônicos. Uma odisseia que nos levará das profundezas das minas de silício até as salas mais limpas do planeta, onde a precisão atinge escalas atômicas. Prepare-se para descobrir como a humanidade aprendeu a dominar a matéria em seu nível mais fundamental, criando os blocos construtores da era digital. Em 1947, 3 cientistas nos laboratórios Bell, John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley criaram o primeiro transistor funcional. Eles não sabiam, mas acabavam de acender a centelha de uma revolução que transformaria radicalmente a civilização humana. Aquele pequeno dispositivo, do tamanho de uma mão, seria o ancestral dos bilhões de transistores microscópicos que hoje cabem na cabeça de um alfinete. A fabricação de componentes eletrônicos não é apenas uma história de progresso tecnológico. É uma saga de obsessão humana pela perfeição, de domínio sobre as leis da física, de precisão levada a limites inimagináveis. É a história de como transformamos areia, sim, simples areia de praia, no cérebro pensante da civilização digital. Antes de mergulharmos nas fábricas e processos, precisamos compreender o que são, afinal, os componentes eletrônicos. Em sua essência mais pura, componentes eletrônicos são dispositivos projetados para controlar o fluxo de elétrons. Isso mesmo, tudo se resume a pequenas partículas subatômicas viajando através de materiais cuidadosamente preparados. Os componentes se dividem em 2 grandes famílias. Os componentes passivos, que não podem amplificar sinais elétricos, resistores, capacitores e indutores. E os componentes ativos, capazes de amplificar e controlar correntes elétricas, diodos, transistores e circuitos integrados. Cada um destes componentes desempenha um papel crucial na grande orquestra eletrônica. Os resistores são os maestros do fluxo, controlando a quantidade de corrente que passa. Os capacitores são os reservatórios de energia, armazenando e liberando carga elétrica no momento certo. Os indutores são os guardiões do magnetismo, convertendo energia elétrica em campos magnéticos. E os semicondutores, transistores, diodos e circuitos integrados são os verdadeiros mágicos, capazes de pensar, decidir e processar informação. Nossa jornada começa no lugar mais improvável, as minas de quartzo. O silício, elemento químico número 14 da tabela periódica, é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, perdendo apenas para o oxigênio. Está presente na areia, nas rochas, em toda parte. Mas o silício que usamos na eletrônica precisa atingir níveis de pureza quase impossíveis. 99,9999%. 9 noves de pureza. Para alcançar essa pureza extraordinária, o quartzo bruto passa por um processo fascinante chamado redução carbotérmica. Pedras de quartzo são misturadas com carvão e aquecidas a temperaturas superiores a 1.800 graus Celsius em fornos elétricos gigantescos. O carbono rouba o oxigênio do silício, liberando dióxido de carbono e deixando para trás silício metalúrgico, ainda impuro, com apenas 98% de pureza.
Mas isso não é suficiente. O silício metalúrgico passa então por um processo chamado síntese de Siemens, onde é convertido em triclorosilano gasoso, destilado repetidamente até atingir pureza extraordinária, e então depositado em hastes de silício puro através de decomposição química. O resultado? Barras de silício policristalino tão puras que fazem diamantes parecerem sujos. O resistor é, paradoxalmente, o componente mais simples e um dos mais essenciais da eletrônica. Sua função é elegante: resistir ao fluxo de corrente elétrica, dissipando energia na forma de calor. Mas não se deixe enganar pela simplicidade conceitual. A fabricação de resistores é uma arte refinada. Imagine uma fábrica onde rolos gigantescos de cerâmica cilíndrica giram lentamente, como imensos carretéis de linha. Estes cilindros de cerâmica, feitos de alumina, óxido de alumínio, são a base sobre a qual os resistores nascerão. A cerâmica é escolhida por suas propriedades isolantes impecáveis e sua capacidade de suportar altas temperaturas. Os cilindros entram em uma câmara de vácuo, um ambiente onde o ar foi sugado até restar apenas 1/1000º da pressão atmosférica normal. Dentro desta câmara, uma dança química está prestes a começar. Gases contendo carbono são introduzidos e, sob calor intenso e descarga elétrica, decompõem-se, depositando uma camada finíssima de filme de carbono sobre a superfície cerâmica. A espessura deste filme é controlada com precisão micrométrica. Alguns nanômetros mais fino, e o resistor terá uma resistência muito alta. Alguns nanômetros mais espesso, e a resistência cairá. É um equilíbrio delicado, monitorado por computadores que ajustam continuamente os parâmetros do processo. Mas aqui vem a mágica. Após a deposição, um laser de altíssima precisão entra em ação. Este laser, controlado por computador, começa a cortar uma espiral helicoidal no filme de carbono, transformando o cilindro revestido em uma longa trilha espiralada. Quanto mais longa e fina a espiral, maior a resistência. O laser pode ajustar a resistência com precisão de frações de ohm, cortando e recortando até que o valor exato seja atingido. Em seguida, tampas metálicas são prensadas nas extremidades dos cilindros, estabelecendo contato elétrico com o filme de carbono. Fios de cobre estanhado são soldados a estas tampas, os terminais que você vê saindo do resistor. O componente é então mergulhado em resina epóxi ou encapsulado em cerâmica para proteção. Agora vem uma das tradições mais icônicas da eletrônica: a pintura das faixas coloridas. Máquinas de impressão de alta velocidade aplicam anéis de tinta colorida ao redor do corpo do resistor. Cada cor representa um número: preto igual a 0, marrom igual a 1, vermelho igual a 2, laranja igual a 3, amarelo igual a 4, verde igual a 5, azul igual a 6, violeta igual a 7, cinza igual a 8, branco igual a 9. Um resistor com faixas marrom, preto e vermelho tem 1,1 kg. Esta linguagem de cores, padronizada há décadas, permite que engenheiros do mundo inteiro identifiquem instantaneamente o valor de um resistor apenas olhando para ele. É poesia técnica transformada em pigmento. Resistores de filme metálico. Para aplicações que exigem precisão extrema, os resistores de filme de carbono não bastam. Entra em cena o resistor de filme metálico. O processo é similar, mas ao invés de carbono, uma liga metálica ultra fina, geralmente níquel-cromo,
é depositada sobre a cerâmica através de pulverização catódica ou evaporação térmica em vácuo. O vácuo aqui precisa ser ainda mais profundo, bilionésimos da pressão atmosférica. Neste ambiente quase espacial, átomos de metal são arrancados de um alvo sólido por bombardeamento de íons e depositados, átomo por átomo, sobre os cilindros cerâmicos giratórios. O resultado é um filme tão fino que é quase bidimensional, com apenas algumas dezenas de átomos de espessura. Estes resistores têm tolerâncias de 0,1% ou menos, estabilidade de temperatura excepcional e ruído elétrico mínimo. São os violinos Stradivarius, do mundo dos resistores. Cada resistor fabricado passa por uma bateria de testes automatizados. Pontas de prova se conectam aos terminais e medem a resistência com precisão de 6 dígitos decimais. Resistores fora de especificação são rejeitados automaticamente. Os aprovados seguem para classificação por faixas de tolerância e embalagem. Em fábricas modernas, máquinas de alta velocidade testam e embalam até 50.000 resistores por hora. É uma sinfonia de automação, onde braços robóticos dançam com precisão coreografada, alimentando esteiras que fluem como rios de componentes eletrônicos. Se os resistores são os guardiões do fluxo, os capacitores são os reservatórios e reguladores de energia. Um capacitor armazena carga elétrica em 2 placas condutoras, separadas por um material isolante chamado dielétrico. Quando uma voltagem é aplicada, elétrons se acumulam em uma placa e são repelidos da outra, criando um campo elétrico que armazena energia. A fabricação de capacitores cerâmicos é uma maravilha da engenharia de materiais. Tudo começa com pós cerâmicos ultrafinos, tipicamente titanato de bário, moídos até partículas de tamanho nanométrico. Este pó é misturado com ligantes orgânicos para formar uma pasta espessa. Esta pasta é então espalhada em camadas finíssimas sobre filmes plásticos, usando um processo chamado Dr. Blade. Imagine uma espátula gigante espalhando a pasta com espessura controlada de alguns micrômetros. Enquanto a camada ainda está úmida, uma tinta condutora à base de prata ou paládio é impressa sobre ela em padrões precisos, formando os eletrodos internos. Aqui está o truque genial. Múltiplas camadas são empilhadas uma sobre a outra, alternando a posição dos eletrodos. Camadas ímpares têm eletrodos conectados a um lado, camadas pares ao outro lado. Quando a pilha é completada, às vezes com centenas de camadas, você tem essencialmente centenas de capacitores microscópicos conectados em paralelo, multiplicando a capacitância total. A pilha é então prensada sob pressão hidráulica de várias toneladas, compactando as camadas em um bloco sólido. O bloco é cortado em pequenos retângulos, os futuros capacitores. Estes blocos ainda são verdes, não cozidos, e frágeis como biscoito cru. Vem então a sinterização, o batismo de fogo. Os capacitores verdes são colocados em fornos especiais e aquecidos gradualmente até temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius. A esta temperatura, a cerâmica sofre uma transformação fundamental. Suas partículas se fundem em uma estrutura cristalina densa e homogênea, enquanto os ligantes orgânicos queimam completamente. O controle de temperatura é crítico. Aqueça rápido demais e bolhas se formarão. Muito devagar, e a produtividade despenca. A atmosfera do forno também é controlada. Algumas cerâmicas precisam de atmosfera redutora, pobre em oxigênio, outras de atmosfera neutra. Após o resfriamento, os capacitores ganham suas terminações metálicas.
As extremidades são mergulhadas em uma pasta de prata que, após secagem e cura térmica, forma os contatos elétricos. Uma segunda camada de níquel é aplicada por eletrodeposição, seguida de uma camada final de estanho para facilitar a soldagem. Para capacitâncias maiores, os capacitores cerâmicos não são práticos. Entra em cena o capacitor eletrolítico de alumínio, capaz de armazenar milhares de vezes mais carga no mesmo volume. A mágica começa com folhas de alumínio ultra puras. Estas folhas passam por um processo chamado gravação eletroquímica, onde são mergulhadas em banhos de ácido sob corrente elétrica. A corrente corrói microscopicamente a superfície do alumínio, criando uma textura tão fina quanto esponja. Esta textura aumenta a área superficial em centenas de vezes. Imagine transformar uma folha lisa em um labirinto tridimensional de cantos e recantos. Depois vem a anodização, o coração da tecnologia eletrolítica. As folhas gravadas são mergulhadas em uma solução eletrolítica, tipicamente ácido bórico ou adipato de amônio, e uma corrente elétrica é aplicada. Algo mágico acontece. Uma camada finíssima de óxido de alumínio, Al2O3, cresce na superfície do metal, átomo por átomo. Esta camada de óxido é extraordinária. Com apenas alguns nanômetros de espessura, cerca de 1/1000 da espessura de um cabelo humano, ela é um isolante perfeito, mas tão fina que permite grandes capacitâncias. É o dielétrico do capacitor, formado pela própria natureza eletroquímica do alumínio. Duas folhas de alumínio são preparadas. Uma anodizada, o ânodo, e outra não anodizada, o cátodo. Entre elas, é colocado um papel absorvente embebido em eletrólito líquido, ou gel. Esta é a segunda placa condutora. As 3 camadas são enroladas juntas firmemente, como um rocambole, formando um cilindro compacto. Este cilindro é inserido em uma lata de alumínio. Terminais de fio são soldados, e a lata é selada com uma tampa de borracha. A tampa tem um detalhe crucial: uma cruz marcada em sua superfície. Em caso de sobrecarga, o capacitor pode produzir gases que aumentam a pressão interna. A cruz é um ponto fraco intencional. Ela se rompe antes que o capacitor exploda, liberando a pressão com segurança. Para aplicações onde espaço é crítico e confiabilidade é inegociável, capacitores de tântalo são a escolha. O tântalo é um metal raro, denso e extremamente resistente à corrosão, tão inerte que é usado em implantes médicos. O processo começa com pó de tântalo ultra fino. Este pó é prensado em pequenos blocos, chamados pellets, e sinterizado em fornos a vácuo sob temperaturas próximas ao ponto de fusão do tântalo, 3000 graus Celsius. O resultado é um pellet poroso, com área superficial gigantesca. Imagine um bloco do tamanho de um grão de arroz, com área superficial equivalente a uma folha de papel. O pellet é então anodizado, mergulhado em ácido e submetido à corrente elétrica, formando uma camada de óxido de tântalo, Ta2O5, em todas as superfícies internas dos poros. Este óxido é o dielétrico, ainda mais fino e eficiente que o óxido de alumínio. Para formar a segunda placa condutora, o pellet oxidado é mergulhado em uma solução de dióxido de manganês, que penetra nos poros e é depois pirolizado, transformado em sólido condutor por aquecimento. Camadas de grafite e prata são aplicadas para melhorar a condutividade. E finalmente o componente é encapsulado em resina epóxi, com fios de terminação soldados. O resultado? Um capacitor do tamanho de um grão de arroz com capacitância de dezenas de microfarades, algo que exigiria um capacitor eletrolítico de alumínio 10 vezes maior.
Indutores são as bobinas da eletrônica, transformando corrente elétrica em campos magnéticos e vice-versa. Parecem simples, apenas fio enrolado em um núcleo, mas sua fabricação revela sutilezas fascinantes. Em uma fábrica de indutores, máquinas de enrolamento automático trabalham com precisão hipnótica. Um núcleo de ferrite, cerâmica magnética ou ferro-pó é fixado em um mandril giratório. Um fio de cobre esmaltado, às vezes tão fino quanto um fio de cabelo, é alimentado por um guia que se move lateralmente enquanto o mandril gira. A tensão do fio precisa ser perfeita. Muito apertado, e o fio pode se romper ou danificar o isolamento esmaltado. Muito frouxo, e as espiras ficam irregulares, prejudicando o desempenho. Sensores ópticos monitoram cada espira, e microprocessadores ajustam a tensão milhares de vezes por segundo. Para indutores de potência, múltiplas camadas são enroladas, separadas por fitas isolantes de Kapton, poliimida de alta temperatura. Cada camada precisa ser enrolada na mesma direção, ou os campos magnéticos se cancelarão. É como construir um prédio de fio de cobre, onde cada andar precisa estar perfeitamente alinhado com os anteriores. Os núcleos de ferrite são em si mesmos obras de arte material. Ferrite é uma cerâmica magnética feita de óxidos de ferro, misturados com outros metais como manganês, zinco ou níquel. A composição química determina as propriedades magnéticas. O processo começa com pós ultrafinos moídos em moinhos de bolas por dias, até que cada partícula tenha apenas alguns micrômetros. Os pós são misturados com ligantes e prensados em moldes sob pressões de várias toneladas por centímetro quadrado. As peças prensadas são então sinterizadas em fornos especiais a 1200 a 1400 graus Celsius em atmosfera controlada. Durante este aquecimento, uma transformação ocorre. Os grãos de ferrite se fundem parcialmente, formando uma estrutura policristalina com domínios magnéticos alinhados. O resultado são núcleos com formas variadas: toroides, rosquinhas, barras cilíndricas, núcleos em E e I para transformadores. Cada forma é otimizada para uma aplicação específica. Transformadores são indutores com múltiplos enrolamentos. Sua fabricação envolve enrolar precisamente 2 ou mais fios, primário e secundário, no mesmo núcleo. A relação entre o número de espiras determina a relação de tensão. Em transformadores de potência, fios de cobre grossos são usados para carregar correntes altas. Em transformadores de sinal, fios finíssimos formam milhares de espiras para maximizar a indutância. Após o enrolamento, os transformadores são impregnados com verniz isolante sob vácuo. O vácuo remove todas as bolhas de ar, e o verniz penetra em cada espaço microscópico entre as espiras. Depois, os transformadores são curados em fornos, polimerizando o verniz em um sólido isolante que também dissipa calor eficientemente. Antes de mergulharmos na fabricação de diodos, transistores e circuitos integrados, precisamos entender o que torna os semicondutores tão especiais. Esta seção é crucial. Sem ela, os processos que virão parecerão alquimia pura. Materiais se dividem em 3 categorias quanto à condução elétrica: condutores, como cobre e ouro; isolantes, como borracha e cerâmica; e semicondutores, como silício e germânio. Os semicondutores ocupam um território mágico intermediário. Em seu estado puro, são isolantes pobres, mas com manipulação cuidadosa, tornam-se condutores controláveis. A mágica está na estrutura cristalina do silício.
Cada átomo de silício tem 4 elétrons na camada externa, e cada um forma ligações covalentes com 4 átomos vizinhos, criando uma estrutura tetraédrica perfeita. À temperatura ambiente, esta estrutura é quase um isolante perfeito, quase. Alguns elétrons, agitados termicamente, conseguem se libertar de suas ligações, criando um elétron livre, portador negativo, e deixando para trás um buraco, ausência de elétron, que se comporta como um portador positivo. É como um jogo de cadeiras musicais atômico. Agora vem o truque que mudou o mundo: a dopagem. Imagine que você substitui alguns átomos de silício, que tem 4 elétrons de valência, por átomos de fósforo, que tem 5 elétrons. 4 elétrons do fósforo formam ligações com os vizinhos de silício, mas o 5º elétron fica sobrando, fracamente ligado e fácil de liberar. O resultado é um semicondutor tipo N, negativo, onde elétrons extras são os portadores de carga majoritários. Adicione apenas um átomo de fósforo para cada milhão de átomos de silício, e você transforma fundamentalmente as propriedades elétricas do material. Agora, o oposto. Substitua alguns átomos de silício por átomos de boro, que têm apenas 3 elétrons de valência. O boro forma ligações com 3 vizinhos, mas deixa uma ligação incompleta, um buraco que atrai elétrons. Este é um semicondutor tipo P, positivo, onde buracos são os portadores majoritários. Quando você junta silício tipo P com silício tipo N, algo extraordinário acontece na fronteira. Elétrons livres do lado N são atraídos para os buracos do lado P e vice-versa. Eles se recombinam na junção, criando uma zona de depleção, uma região sem portadores de carga livres. Esta zona de depleção age como uma válvula unidirecional para a corrente elétrica. Aplique voltagem positiva no lado P, polarização direta, e a barreira diminui, permitindo corrente fluir. Inverta a polaridade, polarização reversa, e a barreira aumenta, bloqueando a corrente quase completamente. Esta junção PN é o coração de todo dispositivo semicondutor. É a razão pela qual diodos retificam corrente alternada, LEDs emitem luz, células solares convertem luz em eletricidade e transistores amplificam sinais. Nossa jornada na fabricação de semicondutores começa com o crescimento de cristais de silício, um processo tão elegante quanto mágico. Pedaços de silício policristalino ultra puro, aquele com 9 noves de pureza, são derretidos em um cadinho de quartzo a 1414 graus Celsius, ligeiramente acima do ponto de fusão do silício. Imagine um caldeirão brilhante de silício líquido, reluzente como mercúrio prateado. Um pequeno cristal, semente, de silício monocristalino é mergulhado na superfície e então, lentamente, puxado para cima enquanto gira. À medida que sobe, o silício líquido adere à semente e solidifica, continuando a estrutura cristalina perfeita. Este processo, chamado método Czochralski, ou CZ, pode levar 24 horas ou mais. Lenta e hipnoticamente, um cilindro de cristal puro emerge do líquido, como uma espada sendo forjada por gigantes. O cilindro cresce até ter 30 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento, pesando centenas de quilos. Durante o crescimento, dopantes podem ser adicionados ao silício fundido, criando um cristal uniformemente dopado tipo N ou tipo P. O controle é extraordinário. Partes por bilhão são ajustadas com precisão para obter exatamente as propriedades elétricas desejadas. O cilindro cristalino, chamado ingot ou bule,
É então cortado em fatias finíssimas, usando serras de diamante ou fios de aço embebidos em lama abrasiva. Cada fatia, chamada de wafer, tem apenas 0,5 a 1 milímetro de espessura, mas é perfeitamente plana e polida como um espelho. As wafers passam por um polimento químico-mecânico, CMP, que remove arranhões microscópicos, deixando a superfície tão lisa que irregularidades são medidas em angstroms, décimos de nanômetro. É como polir uma pista de gelo até a perfeição atômica. Para fazer um diodo simples, precisamos criar uma junção entre silício tipo P e tipo N. Existem várias técnicas. Difusão térmica. Uma wafer de silício tipo N é colocada em um forno a 1000 a 1200 graus Celsius. Gases contendo dopantes tipo P, como diborano, B2H6, fluem sobre a wafer. A alta temperatura faz os átomos de dopante difundirem para dentro do silício, criando uma camada tipo P na superfície. A profundidade da difusão é controlada pela temperatura e tempo, tipicamente alguns micrômetros. Íons de dopante são acelerados a energias de milhares de elétron-volts e bombardeiam a superfície da wafer como uma chuva atômica. Os íons penetram o cristal de silício, incorporando-se na estrutura. A profundidade é controlada pela energia do feixe, com precisão nanométrica. Após a implantação, a wafer é recozida, aquecida, para reparar danos ao cristal e ativar eletricamente os dopantes. Agora temos junções PN, mas precisamos de contatos metálicos para conectar o diodo ao mundo exterior. Camadas finíssimas de alumínio ou ouro são depositadas por evaporação térmica ou sputtering. Na evaporação térmica, alumínio é aquecido em vácuo até evaporar, e seus átomos condensam sobre a wafer. É como pintar com vapor de metal. No sputtering, íons bombardeiam um alvo de alumínio, arrancando átomos que então depositam sobre a wafer. Os contatos precisam formar uma junção ômica, uma interface que conduz eletricidade facilmente em ambas direções, sem criar uma segunda junção PN indesejada. Para isso, regiões altamente dopadas são criadas sob os contatos, diminuindo a barreira de potencial. A wafer, agora contendo milhares de diodos, é cortada em dies individuais, usando uma serra de diamante ou laser. Cada die microscópico é então montado em um lead frame, estrutura de metal que formará os terminais, usando uma cola, fios finíssimos de ouro, com apenas 25 micrômetros de diâmetro, mais finos que um cabelo humano. São soldados entre os pads metálicos no die e os terminais do lead frame. Este processo, chamado wire bonding, usa uma combinação de calor, pressão e vibração ultrassônica para fundir o fio de ouro ao metal, criando uma conexão sólida e confiável. Finalmente, o diodo é encapsulado. Resina epóxi preta é moldada ao redor do die, protegendo-o de umidade, luz e danos mecânicos. O plástico se solidifica e o diodo está completo. Os LEDs, Light Emitting Diodes, são diodos especiais que emitem luz quando polarizados diretamente. A fabricação é similar, mas usa semicondutores especiais de band gap direto, como arseneto de galho, GaAs, fosfeto de galho, GaP, ou nitreto de galho, GaN. Quando elétrons e buracos se recombinam em uma junção PN desses materiais, a energia liberada emerge como fótons de luz ao invés de calor. A cor da luz depende do band gap do material, a diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução. LEDs vermelhos usam GaAsP ou a LGaAs.
LEDs verdes usam GAP ou INGAN. LEDs azuis, os últimos a serem desenvolvidos, valendo um prêmio Nobel para seus inventores em 2014, usam GAN. LEDs brancos são, na verdade, LEDs azuis, revestidos com fósforos que convertem parte da luz azul em amarelo, criando a percepção de branco. O crescimento desses cristais compostos é extremamente desafiador. Técnicas como MOCVD, Metal Organic Chemical Vapor Deposition, ou MBE, Molecular Beam Epitaxy, depositam camadas cristalinas átomo por átomo, com controle de composição em nível atômico. O encapsulamento de LEDs também é especial. Uma lente de epóxi transparente ou difusora é moldada sobre o DI, otimizada para direcionar a luz eficientemente. Para LEDs de alta potência, dissipadores de calor de alumínio ou cobre são integrados ao encapsulamento. Se os diodos são válvulas unidirecionais, os transistores são amplificadores controláveis, dispositivos de 3 terminais, onde uma pequena corrente ou tensão em um terminal controla uma corrente muito maior entre os outros dois. São os tijolos fundamentais de toda a eletrônica moderna. Um BJT é essencialmente 2 diodos conectados de costas, uma junção NPN ou PNP. Mas a mágica está na geometria. A região central, base, é extremamente fina, apenas alguns micrômetros ou menos. A fabricação começa com uma wafer tipo N, o coletor. Por difusão ou implantação iônica, uma camada finíssima tipo P é criada na superfície, a base. Depois, outra camada tipo N é criada no topo da base, o emissor. O resultado é uma estrutura sanduíche NPN. Aqui está o truque. A base é tão fina que quando uma pequena corrente é injetada nela, elétrons injetados do emissor atravessam a base antes de recombinarem com buracos, alcançando o coletor. Uma pequena corrente de base controla uma grande corrente coletor-emissor. A fabricação moderna usa processos planares, onde camadas são criadas seletivamente usando fotolitografia. Janelas são abertas em máscaras fotorresistentes e dopantes são introduzidos apenas nessas áreas, criando geometrias complexas na mesma wafer. Os FETs operam por um princípio diferente. Em vez de controlar corrente com corrente, como BJTs, eles controlam corrente com voltagem, através de campos elétricos. Isso os torna muito mais eficientes em termos de energia. Um MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET, o tipo mais comum, tem uma estrutura elegante. Substrato, wafer de silício tipo P. Source e Drain, regiões fortemente dopadas tipo N, implantadas no substrato. Canal, a região tipo P entre Source e Drain. Gate Oxide, camada finíssima de dióxido de silício, esse CO2, crescida sobre o canal. Gate, eletrodo de metal ou silício policristalino sobre o óxido. Quando uma voltagem positiva é aplicada ao GAT, ela atrai elétrons para a superfície do canal, criando uma ponte condutora entre source e drain. É como controlar uma comporta de água com um campo elétrico, sem contato físico, apenas influência eletrostática. A espessura do gate oxide é crítica. Em chips modernos, pode ter apenas 1 a 2 nanômetros, cerca de 5 átomos de espessura. Cultivar óxidos tão finos, uniformes e sem defeitos é uma conquista extraordinária da engenharia de materiais. Os FETs operam por um princípio diferente. Em vez de controlar corrente com corrente, como BJTs, eles controlam corrente com voltagem, através de campos elétricos. Isso os torna muito mais eficientes em termos de energia. Um MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET, o tipo mais comum, tem uma estrutura elegante.
Substrato: wafer de silício tipo P. Source e drain: regiões fortemente dopadas tipo N implantadas no substrato. Canal: a região tipo P entre source e drain. Gate oxide: camada finíssima de dióxido de silício, esse O2, crescida sobre o canal. Gate: eletrodo de metal ou silício policristalino sobre o óxido. Quando uma voltagem positiva é aplicada ao GAT, ela atrai elétrons para a superfície do canal, criando uma ponte condutora entre source e drain. É como controlar uma comporta de água com um campo elétrico, sem contato físico, apenas influência eletrostática. A espessura do gate oxide é crítica. Em chips modernos, pode ter apenas 1 a 2 nanômetros, cerca de 5 átomos de espessura. Cultivar óxidos tão finos, uniformes e sem defeitos é uma conquista extraordinária da engenharia de materiais. O processo de oxidação térmica. Criar o gate oxide envolve colocar wafers de silício em fornos especiais a 900 a 1200 graus Celsius em atmosfera de oxigênio puro ou vapor d'água. O oxigênio reage com o silício na superfície, formando dióxido de silício. O processo é autolimitante e extremamente uniforme. O óxido cresce lentamente, a taxas medidas em nanômetros por hora. Controlando tempo e temperatura com precisão, óxidos de espessura exata são cultivados. O resultado é uma interface silício-dióxido de silício de qualidade quase perfeita, uma das interfaces mais limpas e livres de defeitos conhecidas pela ciência dos materiais. Esta perfeição é crucial para o funcionamento confiável de bilhões de transistores. Transistores de potência, os músculos do mundo eletrônico. Enquanto transistores em chips de computador manipulam sinais minúsculos, transistores de potência controlam correntes de dezenas ou centenas de amperes a voltagens de centenas ou milhares de volts. Eles acionam motores, convertem energia em fontes de alimentação, controlam a tração de carros elétricos. Esses gigantes usam wafers de silício muito mais grossas e dopagens mais pesadas para suportar altas voltagens. Estruturas especiais como IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, combinam o controle eficiente por voltagem dos FETS com a capacidade de corrente dos BJTS. O encapsulamento de transistores de potência envolve montar o die em bases de cobre grossas que dissipam calor. Às vezes, o próprio encapsulamento metálico funciona como dissipador de calor. Parafusos permitem montagem em dissipadores ainda maiores. Em aplicações de alta potência, transistores podem dissipar centenas de watts de calor. Precisam ser refrigerados ativamente. Chegamos ao ponto mais extraordinário desta jornada: a fabricação de circuitos integrados. Aqui, milhões ou bilhões de transistores são construídos simultaneamente em uma única peça de silício, interconectados em arquiteturas de complexidade inimaginável. É o ápice da engenharia humana. Da pasta de solda que une componentes invisíveis a olho nu, aos conectores que fazem sistemas inteiros conversarem entre si. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre fabricação eletrônica do que a maioria das pessoas no mundo. E isso é algo para se orgulhar. Sou Charles Moraes e agradeço de coração a cada um que esteve aqui comigo até este momento. Sua atenção é o combustível que move este canal. Seu engajamento é o que faz tudo isso valer a pena. Se este vídeo te fez ver o mundo eletrônico com outros olhos, deixa o seu like, compartilha com alguém que vai amar saber disso e se inscreve no canal Queremos Saber. Porque ainda tem muita coisa fascinante para explorarmos juntos. Até a próxima!